Olá, é um prazer falar com todos vocês e agora nós vamos começar a apresentação do nosso trabalho. O nosso trabalho ele vai falar sobre a ICOL. A ICOL, traduzindo por português essa sigla, é o Instituto de Contadores Públicos registrados na Inglaterra e País de Gales. A minha dupla é formada por eu, Larissa Laurentino Costa e Kátia Jaqueline dos Santos Catão. Nossa apresentação vai ficar responsável por mim e todo o trabalho de pesquisa foi feito por Kátia. Então, vamos lá começar a nossa apresentação sobre esse Instituto de Contadores. Então, para começar na introdução, a ICOL, como eu já falei para vocês, eu vou, para ficar mais resumido e didático, eu vou chamar ela pela sigla. Então, a ICOL, ela é uma das mais importantes e respeitadas organizações de contabilidade e auditoria do mundo. Ela foi fundada em 1880, e a ICOL é conhecida por seu rigoroso padrão de formação e certificação para contadores e auditores. A ICOL, ela oferece a qualificação ACA. Essa qualificação é altamente valorizada no setor de contabilidade e o processo de obtenção da certificação ACA inclui a realização de exames, a conclusão de um período de experiência prática e a adesão a um código ético rigoroso. Ela também oferece uma ampla gama de cursos e recursos para ajudar os profissionais a se manterem atualizados com as melhores práticas e as últimas mudanças na legislação contábil e fiscal. A ICOL, ela desenvolve e promove padrões de contabilidade e auditoria, contribuindo para a prática ética e de alta qualidade na profissão. Além da certificação e educação, a ICOL ela também proporciona oportunidades de network e desenvolvimento profissional contínuo para seus membros. Isso inclui eventos, conferências e grupos de interesses específicos. A organização ela representa seus membros e a profissão de contabilidade em questões regulatórias e políticas, influenciando legislações e normas em nível nacional e internacional. Ela publica uma série de recursos, incluindo revistas, relatórios e orientações, que ajudam os profissionais a se manterem informados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no setor. A adesão à ICOL é considerada uma marca de prestígio e competência na área da contabilidade, e a qualificação ACA é conhecida e valorizada globalmente. Isso daqui foi um pouco da introdução do que é a instituição que estamos trazendo para vocês e para vocês entenderem o que vai ser abordado mais à frente. Então, passando para o desenvolvimento do nosso trabalho. A ICOL, ela é uma entidade não governamental. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é uma organização profissional independente que não faz parte do governo, mas ela trabalha em estreita colaboração com as autoridades governamentais e outras organizações para influenciar e desenvolver a prática contábil e regulatória. Como já falado, ela foi fundada no ano de 1880 e ela surgiu como uma resposta à necessidade de uma regulamentação mais formal e estruturada na prática contábil. Desde então, a organização tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento de padrões contábeis e na formação de contadores altamente qualificados. Ao longo de sua história, ela tem trabalhado para promover a excelência na profissão contábil e para influenciar a prática e a política contábil em nível nacional e internacional. A entidade, ela possui uma ampla base de membros compostos por contadores profissionais, especialistas em contabilidade e finanças. Esses membros, eles podem incluir quais? Os contadores certificados pelo ACA, os contadores públicos registrados, os profissionais de finanças em contabilidade em diversas áreas e setores, estudantes que estão em processo de formação
para se tornar membros plenos. Então, a ICOL, ela representa a profissão de contabilidade e auditoria em Inglaterra e País de Gales. Além de ter influência em uma base global devido à reputação de sua qualificação, a organização atua em nome de seus membros e da profissão contábil, colaborando com outras entidades profissionais reguladoras e governos para promover práticas e padrões éticos. A organização, ela produz e publica uma variedade de materiais. Aí agora eu vou listar aqui para vocês uns exemplos desses materiais que ela publica e produz. Então, vamos lá. As revistas. A ICOL, ela publica a Economia e Negócios. Ela é uma revista que aborda tendências e questões relevantes para a profissão contábil e financeira. Ela também faz os boletins. Esses boletins, eles oferecem informativos e atualizações regulares sobre temas de interesses para os profissionais de contabilidade. Ela também faz artigos e relatórios, então ela publica relatórios de pesquisas, artigos técnicos e guias sobre uma ampla gama de tópicos contábeis, financeiros e regulatórios. E também temos os guias e manuais, que produz materiais educativos e orientações práticas sobre normas contábeis, auditoria e ética profissional. Essas publicações, elas são projetadas para manter os membros informados sobre as melhores práticas, mudanças regulatórias e tendências emergentes no campo da contabilidade. A organização, ela possui vários comitês, como destacado aqui no slide. Mas os que são esses comitês, né? Esses comitês, eles desempenham papéis importantes na governança e na operação da organização. Estes comitês, eles são responsáveis por diferentes áreas de atuação e ajudam a garantir que a ICOL mantenha altos padrões profissionais e éticos. Aqui abaixo eu vou listar alguns detalhes sobre como esses comitês são formados e quem os compõe. Então, vamos lá falar sobre os comitês e seus componentes. Então, vamos lá para o primeiro ponto. O primeiro ponto é a seleção e nomeação. Os membros dos comitês da ICOL são geralmente selecionados com base em suas qualificações, experiências e conhecimento especializado. A seleção ela pode ocorrer por meio de nomeação, eleição ou convite, dependendo do comitê específico. Sobre a diversidade e representatividade nesses comitês. A ICOL ela busca garantir que seus comitês sejam representativos da diversidade de sua base de membros e de diferentes áreas de especialização dentro da profissão contábil. Sobre o tipo de comitê e seus componentes. Então, vamos lá. O primeiro, o comitê executivo. A formação dele. Ele é composto por membros do Conselho da ICOL e inclui o presidente, vice-presidente e outros membros sênior. A função. Ele supervisiona a administração geral e toma decisões estratégicas e importantes. Aí o segundo é o Comitê de Auditoria e Governança. Da formação dele, ele é composto por membros com experiência em auditoria e governança, frequentemente incluindo contadores experientes e especialistas em compliance. Então, o que a gente vê aqui que são pessoas não só formadas em contabilidade em si, mas são pessoas com especialização em áreas específicas de administrar também. Então, temos aqui o compliance, temos aqui que eles tomam decisões estratégicas, temos aqui falando sobre governanças. Então, temos também outros aspectos ligados à contabilidade para formar esses comitês. A função do Comitê de Auditoria e Governança. Ele revisa e avalia a eficácia dos controles internos, auditoria e práticas de governança da ICOL.
Agora vamos para o terceiro comitê. O Comitê de Desenvolvimento Profissional e Formação. Então, na formação dele, nós temos educadores, profissionais experientes e representantes de instituições de ensino. A função dele, ele foca no desenvolvimento e revisão de programas de formação e educação, incluindo o currículo ACA. O Comitê de Ética e Conduta Profissional. Na formação dele, nós temos que ele é composto por membros com experiência em ética e normas profissionais, frequentemente incluindo advogados e especialistas em ética. Na função, ele trata de questões relacionadas à ética profissional e ao código de conduta dos membros da ECOL. No Comitê de Assuntos Técnicos e Normativos, na formação dele, nós temos que ele inclui especialistas em contabilidade, auditoria e outros campos técnicos relacionados. Na sua função, nós temos que ele trabalha na formulação e revisão de normas técnicas e práticas recomendadas, além de fornecer orientações sobre questões técnicas emergentes. Agora, para o Comitê Regionais e Locais. Na formação dele, nós temos que ele é composto por membros da ECOL, que representam regiões ou áreas específicas. Na função, eles tratam de questões e necessidades locais, promovem a representação regional e organizam eventos e atividades para os membros em suas áreas. Aí agora vamos para o processo de nomeação e participação desses comitês ainda. Então, nomeação e eleição. Muitos comitês, eles têm um processo de nomeação que pode envolver a eleição por membros ou a seleção pelo Conselho da ECOL. As eleições, elas são frequentemente conduzidas para cargos específicos, enquanto outros membros podem ser nomeados com base em sua experiência e qualificação. O mandato e a duração. Os membros dos comitês geralmente servem por períodos fixos, que podem variar dependendo do comitê e das regras da ECOL. Isso ajuda a garantir uma rotação saudável e a introdução de novas perspectivas, que é muito importante, porque aí vão se trazendo novas ideias, novos projetos, novas visões e vai realmente criando uma escada de conhecimento. Então, aqui, cada comitê, ele desempenha um papel crucial na operação e na governança da ECOL, assegurando que a organização continue a promover altos padrões profissionais e a responder às necessidades de seu membro e do setor. A ECOL, ela desenvolve uma ampla gama de atividades para apoiar e promover a profissão contábil. Então, agora nós vamos falar sobre as atividades principais da ECOL. Então, vamos lá. A primeira atividade. Na primeira atividade, nós temos a qualificação ACA, que eu venho tanto falando, né? Então, vamos ver o que é essa qualificação. Então, a ECOL, ela é responsável pela certificação dos contadores através do programa ACA. Isso inclui a formação acadêmica, a realização de exames e a experiência prática necessária para obter a qualificação. Educação contínua. Ela oferece cursos de educação contínua e desenvolvimento profissional para garantir que os membros se mantenham atualizados com as melhores práticas, mudanças regulatórias e novas tendências na contabilidade e finanças. A segunda atividade é desenvolvimento e promoção de normas contábeis e de auditoria. A ECOL, ela desenvolve, promove e revisa normas contábeis e de auditoria, trabalhando para garantir que as práticas contábeis e de auditoria sejam de alta qualidade e em conformidade com as melhores práticas internacionais.
Dentro dessa, ainda temos as orientação técnica, então ela publica orientações e diretrizes sobre diversos aspectos da contabilidade, auditoria e ética profissional, para ajudar os membros a aplicarem normas de forma eficaz. Na terceira atividade, nós temos a representação e a advocacia. Então, nós temos aqui influência política e regulatória. Representa a profissão contábil junto a órgãos reguladores, governos e outras entidades, para influenciar políticas e regulamentações que afetam a prática contábil. Lobbying. Atua em lobbying para promover interesses de profissão e garantir que as regulamentações e políticas estejam alinhadas com as melhores práticas e necessidades dos profissionais. A quarta atividade, pesquisa e publicações. Então, como já falado, ela não só produz, como também publica. Então, sobre as publicações, ela produz e distribui uma variedade de materiais, incluindo revistas, boletins, relatórios e guias técnicos, que eu já falei acima. Esses materiais, eles cobrem tendências atuais, melhores práticas e questões emergentes na contabilidade e finanças. Sobre a pesquisa, ela conduz e apoia e das práticas na área de contabilidade. 5, que também já foi falado anteriormente, mas só por cima, então agora eu vou me aprofundar. Desenvolvimento de carreira e network, eventos e conferências, tá? Sobre as últimas tendências e fazer network com outros profissionais. Dentro das oportunidades de network, ela facilita a criação de redes entre profissionais de contabilidade, proporcionando plataformas para compartilhar conhecimentos e experiências. E nós, do ramo da contabilidade, sabemos o quanto é importante esse network no nosso dia a dia, porque ele cria realmente essas pontes de conhecimento, de você ver outras formas de fazer aquilo que você já faz, de você conhecer outros profissionais da área, outras visões daquela mesma coisa. Então, isso é muito importante. Na sexta atividade, nós temos orientação e suporte. Isso de suporte dos membros em sua prática profissional, incluindo treinamento, suporte, recursos para a prática diária, consultoria e aconselhamento. Ela disponibiliza recursos e apoio para questões técnicas e éticas enfrentadas pelos membros, ajudando a resolver problemas complexos e a aplicar normas adequadas. Na sétima atividade, nós temos ética e conduta profissional. Então, o código de conduta, ela desenvolve e aplica um código de conduta para assegurar que os membros mantenham altos padrões éticos e profissionais em suas práticas. Monitoramento e cumprimento, então, ela supervisiona e realiza investigações dentro da profissão. Então, essas atividades, elas permitem que a ICOL, ela desempenhe um papel fundamental na promoção da excelência na contabilidade e na auditoria, apoiando seus membros e influenciando o desenvolvimento da profissão globalmente. Então, a ICOL, ela tem um processo de registro e admissão que pode incluir contadores e profissionais de finanças, tanto do Reino Unido quanto internacionais. Então, nós entramos no segundo ponto, que é sobre a aceitação de estrangeiros. Então, como já dito aí bem no início, ela permite sim a aceitação de estrangeiros, mas é claro que vão ter regulamentos e normas e processos para essa aceitação. Então, é isso que nós vamos abordar agora para vocês. Então, para isso, eles apresentam os seguintes itens sobre quem pode se registrar e as condições para estrangeiros. Então, os requisitos gerais para registro. Qualificação profissional. Para se registrar como membro da ICOL, os candidatos, eles geralmente precisam cumprir certos requisitos de qualificação, incluindo a realização do programa de qualificação ACA, ou equivalente aceitos,
é experiência prática. Então, é necessário ter experiência prática relevante, conforme exigido pelo programa, ou demonstrar experiência equivalente se estivesse escrevendo com qualificações obtidas fora do Reino Unido. Sobre os exames, os candidatos eles devem passar em uma série de exames exigidos pelo programa ACA, ou obter uma qualificação equivalente aprovada pelo ICOL. Código de conduta. Os candidatos eles devem aderir ao Código de Ética e aos padrões profissionais da ICOL, da aceitação de estrangeiros. Reconhecimento internacional. Então, a ICOL, ela aceita candidatos estrangeiros e tem um processo para avaliar e reconhecer qualificações contábeis obtidas fora do Reino Unido. Então, profissionais internacionais, eles podem se inscrever, sim, como membros da ICOL, desde que atendam aos requisitos de qualificação e experiência. Estrangeiros que possuem qualificações contábeis obtidas fora do Reino Unido, eles podem. A ICOL, ela avalia essas qualificações para determinar se também pode estar completo, que é a ICOL. E a ICOL, ela oferece o exame ACA e a formação em vários países através de centros de exames parceiro. Então, aqui, voltando aqui o slide, só um instante. Categorias e membros. Nós temos os membros plenos. Então, após a conclusão dos requisitos de qualificação e experiência, os candidatos eles se tornam membros plenos. Membros associados. Então, a ICOL também oferece uma categoria de membro associado para aqueles que ainda estão em processo de obtenção da qualificação ou que possuem qualificações equivalentes. Membros honorários e afiliados. Então, pode ter categorias adicionais de membros, como os membros honorários ou afiliados, que podem ter requisitos diferentes. Aí, aqui, benefícios e requisitos. Benefícios para estrangeiros. Membros internacionais, ele tem acesso a uma vasta gama de recursos da ICOL, incluindo publicações, eventos de network e suporte técnico. Requisitos adicionais. Eles podem precisar atender a requisitos adicionais específicos para sua jurisdição, local, ou fornecer documentação adicional para comprovar suas qualificações e experiência. A ICOL, ela valoriza a diversidade e a inclusão e promove a adesão de contadores e profissionais de finanças de diferentes partes do mundo, refletindo a natureza global da profissão contábil. Então, o ingresso na ICOL, ela geralmente ocorre através de um processo que inclui a conclusão de um curso específico e a aprovação em uma série de exames. As etapas principais envolvidas no ingresso da entidade são... agora sim, vamos para o próximo slide. Então, primeiro, a qualificação ACA, que está ligado com a educação e formação. Então, aqui. O caminho mais comum para se tornar membro da ICOL é obter a qualificação ACA. Este processo, ele envolve as seguintes etapas. A educação formal. Então, nós temos aqui... Não, calma. Não estamos nesse slide ainda. Aqui ainda estamos falando sobre o processo. Então, a qualificação ACA é a educação formal. Então, cursos. Então, os candidatos devem completar um curso de formação reconhecido que cobre o conteúdo do programa. E esses cursos, eles são oferecidos por instituições de ensino e provedores de treinamento em todo o mundo. Sobre os exames
exames de nível. Então, o programa ele inclui uma série de exames dividido em 3 níveis principais. Fundamental, que são os princípios básicos e conhecimento técnico. O intermediário, que aborda tópicos mais avançados e aplica o conhecimento a cenários práticos. E o nível avançado, que foca em competências avançadas e questões estratégicas. E ainda temos os exames de caso, que incluem exames práticos e estudos de caso que testam a capacidade de aplicar o conhecimento em situações reais. Também, como falados, temos a experiência prática, que o candidato precisa comprovar essa experiência prática é vasta. Nós temos a avaliação e a aprovação, então ela revisa e aprova a experiência prática dos candidatos para garantir que atenda aos padrões exigidos. Sobre a segunda parte, que é a inscrição e admissão. Na inscrição, os candidatos eles devem se inscrever fornecendo detalhes sobre suas qualificações, experiências e desempenho. A documentação é necessário apresentar a documentação para comprovar a experiência prática e a conclusão dos exames. E o terceiro, a alternativa para estrangeiros, é que para profissionais internacionais com qualificações contábeis obtidas fora do Reino Unido, a ECOL ela oferece um processo de reconhecimento de equivalência para avaliar e validar essas qualificações. 4. A exclusão de outras formas de ingresso. Certificações alternativas. Embora o programa ACA ele seja o caminho principal para a adesão, a ECOL, a organização também pode considerar outras qualificações contábeis relevantes para admissão, caso se encaixem nos critérios estabelecidos. Então, agora, nós vamos para a próxima parte, que é a profissão de contador no Reino Unido, onde a ECOL está baseada, é desenvolvida e regulamentada através de uma combinação de educação formal, certificação profissional, regulamentação rigorosa e desenvolvimento contínuo. Aí agora, nós vamos falar sobre os aspectos que moldam e desenvolvem a profissão de contabilidade no Reino Unido. Então, primeiro, educação e formação. Então, sobre educação e formação. Então, os programas de formação, o caminho tradicional para se tornar um contador no Reino Unido envolve a conclusão de um programa de formação profissional, como o ACA da ECOL. Esse programa ele inclui cursos acadêmicos e exames rigorosos, bem como um período de experiência prática supervisionada. Os requisitos educacionais para ele. Para ingressar em um programa como o ACA, os candidatos geralmente precisam ter um diploma universitário ou qualificações equivalentes. E muitos têm qualificações em áreas relacionadas à contabilidade ou finanças. Cursos e treinamentos. Diversas instituições de ensino e provedores de treinamento oferecem cursos preparatórios para os exames da ECOL e outras qualificações contábeis, cobrindo tanto aspectos técnicos quanto de gestão. Sobre a certificação e a qualificação, que é o segundo ponto. A qualificação. A obtenção da qualificação ACA da ECOL, ela é um marco importante para a maioria dos contadores do Reino Unido. Esse processo ele envolve a realização de uma série de exames, a conclusão de treinamento prático e o cumprimento de requisitos éticos. Outras qualificações. Além da ACA já tão falada, existem outras qualificações reconhecidas, como o ACCA, o CIMA e o CIPFI. Cada uma dessas qualificações elas têm seus próprios requisitos e áreas de especializações. Terceiro, regulamentação e supervisão. Organismos reguladores. A profissão de contabilidade no Reino Unido é regulamentada por vários organismos, incluindo a ECOL e outras instituições profissionais, como o FRC. Essas entidades estabelecidas, essas entidades estabelecem normas e regulamentos para a prática contábil.
No quarto, desenvolvimento profissional contínuo. Então, os profissionais contábeis, eles são obrigados a participar de programas de educação contínua para manter suas qualificações e se manter atualizados com as mudanças das normas e regulamentações, que é o que mais acontece na nossa área. Praticamente todo dia está surgindo algo novo, uma nova forma de fazer, uma nova norma que tem que ser estabelecida. Então, é muito importante isso. 5, prática profissionais e setores. Então, os contadores no Reino Unido, eles podem atuar em diversas áreas, incluindo auditoria, consultoria, contabilidade financeira, gestão de risco, contabilidade de custos. A profissão, ela é amplamente diversificada e adaptada a diferentes setores e necessidades de negócios. 6, sobre a influência e representatividade. Então, advocacia e lobby, então a ICOL e outras organizações contábeis, elas desempenham papéis importantes na advocacia e no lobby para influenciar políticas e regulamentações que afetam a prática contábil. E o 7º, né? Por último, tecnologia e inovação. Então, a profissão contábil no Reino Unido, ela está se adaptando rapidamente às novas tecnologias, incluindo a automação, a análise de dados e as ferramentas de contabilidade digital. Isso está moldando a prática contábil e exigindo nova habilidade dos profissionais. Então, isso já está incluído em todos os países praticamente, porque nós vemos que hoje em dia um contador, se a gente comparar o que é feito hoje em dia com 10 anos atrás, já gera uma diferença gigantesca. Então, nós sabemos hoje em dia que um contador, ele não é mais só para estar ali naquela parte realmente técnica. Hoje em dia, se precisam de profissionais que saibam analisar, porque para lançar realmente a parte bruta, a parte braçal, vamos falar assim, já existem diversos programas. Então, realmente precisamos de profissionais que saibam analisar os dados, que saibam interpretar os dados. E, por fim, no nosso trabalho, vamos para a conclusão. Então, a profissão contábil no Reino Unido, ela é bem estruturada e regulamentada, com um forte foco em educação, certificação, ética e desenvolvimento profissional contínuo. Então, a ICOL, ela desempenha um papel central na definição de padrões e na promoção de excelência na contabilidade e na auditoria. Então, no Reino Unido, as regras e normas contábeis, elas são estabelecidas e regulamentadas por diversas entidades. A principal responsabilidade por emitir e supervisionar essas regras é atribuída a órgãos regulamentadores e normatizadores, que asseguram a integridade e a transparência das práticas contábeis. Então, no fim, é isso. Então, as regras de contabilidade das entidades. Então, elas são regulamentadas, você vê que tem muito enfoque nesses órgãos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os principais, né? Aspectos relacionados às regras de contabilidade. Então, o primeiro é o Financial Reporting Code. Espero ter falado certo. Acho que não, meu inglês não é bom. Então, responsabilidade. Então, o FRC, ele é o principal órgão regulador responsável pela emissão de normas contábeis e de auditoria no Reino Unido. O segundo é o IACB, o International Account Standards Board. Então, eu vou chamar pela sigla, tá? O IASB, ele é responsável pela emissão de normas internacionais de relato financeiro, os IFRS, que são adotados por muitas entidades no Reino Unido, especialmente para relatórios financeiros consolidados e empresas cotadas em bolsa. No terceiro, nós temos o HMRC, que, embora ele não emita normas contábeis diretamente, ele é responsável por aspectos fiscais que podem impactar a contabilidade. O 4 é o Professional Boards. Então, organizações como o ICAO desempenham um papel de definição de melhores práticas e na emissão de orientações técnicas. O quinto, Company Law, as leis de empresas no Reino Unido, incluindo o Companies Act de 2006, eles estabelecem requisitos legais para a preparação e apresentação das demonstrações financeiras da empresa. E no sexto e último, nós temos Audit and Assurance Standards. As normas de auditoria e garantia que são emitidas pelo FRC,
e outras entidades normativas garante que os relatórios financeiros eles sejam auditados de acordo com os altos padrões de qualidade. Então, por fim, esse é o nosso trabalho. Então, agradecemos muito a atenção. Espero que tenha ficado de uma forma didática, não repetitiva. E muito obrigada, professor, por assistir até aqui. E é isso. Agradecemos e finalizamos agora a gravação do nosso trabalho.